coisa maior. Outra coisa, eu quero dizer uma verdade, um princípio para a igreja nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo fale aos obreiros, aos irmãos, às irmãs que estão aqui. Um princípio bíblico. O testemunho, você não precisa se preocupar, porque tem muita gente que quando vai pregar, acha que até advogado de Jesus. Jesus não precisa de advogado. A palavra de Deus não precisa ser defendida. O que nós precisamos apenas é dizer o que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Nós perdemos um pouco, apesar de Deus ter perdido um pouco isso, que cada crente era uma testemunha viva. Eu lembro-me quando eu era criança, meu pai saía trabalhar ou andava com alguém, encontrava uma pessoa, era um bom dia, uma boa tarde, algumas coisas corriqueiras, e imediatamente o que estava no coração dele era o desejo de falar de Jesus para aquela pessoa. Eu acho que Jesus tem feito uma obra na minha vida. Ou seja, a missão da igreja, e através do testemunho pessoal. No passado, algumas grandes cruzadas tiveram sendo feitas, e agora nós estamos envolvidos, eu creio que a igreja de Juiz também está no projeto Minha Esperança, da Associação Billy Graham. Billy Graham, nós sabemos que esse evangelista que Deus levantou no mundo todo, pregando para milhares e milhares de pessoas. Realmente, as cruzadas de Billy Graham, esses dias eu estava pegando alguns vídeos aí, sobre vendo milhares de pessoas aceitando a Jesus, na época, tanto nos Estados Unidos, na década de 50, no Brasil, na década de 60, de 70, onde milhares de pessoas afluíam aos estádios e locais para assistirem o evangelista. Mas, ultimamente, esses eventos de massa, as pessoas que têm ido nesses eventos de massa, isso é provado estatisticamente, que 95% das pessoas que vão ficam crentes. Então, muitas vezes há uma mobilização muito grande quando o resultado é muito pequeno. É claro que esse ano, agora o Billy Graham resolveu fazer diferente o projeto Minha Esperança. Agora ele vai fazer as transmissões pela televisão e vai ter nos lares de cada um. No mês de novembro, eu creio que aqui a igreja está envolvida nesse projeto. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, sem custo nenhum, sem sacrifício nenhum, quantas pessoas estão ao seu redor diariamente? Às vezes você espera que o pastor, que o obreiro faça tudo agora. Quantas pessoas estão ao nosso redor diariamente e que estão esperando o seu testemunho, a sua palavra, cumprindo a missão da igreja? Cumprindo com a missão de anunciar o Evangelho. E é claro, meus irmãos, a igreja usa todos os meios. Hoje em dia, nós precisamos usar outros meios também, seja de comunicação, seja de outras formas. Porém, eu creio que nada substitui o testemunho pessoal de cada um da evangelização. E a igreja precisa retomar isso, reviver isso, reativar isso. Agora, meus queridos irmãos, é claro que a pregação, o ensino, a fundamentação, e eu vou depois me deter no ensino da palavra de Deus, mas no aspecto em que a igreja desenvolve o seu ministério, no sentido de educar, e essa é uma tarefa bíblica, essa é uma tarefa da igreja, no sentido de treinar, no sentido de orientar, de moldar, de fazer discípulos de Jesus, de fundamentar ele na fé, aonde, na medida em que for ele assolado por qualquer coisa, por qualquer falsa doutrina, por qualquer heresia, ele seja fundamentado e não se afaste da palavra de Deus. Amém? Amém. E também, meus irmãos, no sentido de ministrar, ou seja, no serviço bíblico. A ideia de ministério, infelizmente, passou uma ideia aí que é cara. Mas não é esse o sentido bíblico do trabalho de ministração. O sentido bíblico de ministrar é de servir. Desde qualquer atividade que você realiza no reino de Deus. Eu ouvi o testemunho de um servo de Deus quando a igreja de Porto Alegre estava sendo construída e os irmãos mais antigos conheceram o pastor João Colenda Lemos. E aí ele já vive conhece.
E ele era muito jovem na época da construção da igreja de Porto Alegre. E os irmãos mais maduros, eles não deixavam ele subir aonde estava sendo colocado os caibros, onde estava sendo colocado o madeiramento da cobertura da igreja. Então o trabalho dele era ficar no solo, pegando todos os pregos que caíam lá de cima e recolhendo e colocando num balde para que fossem reaproveitados. Às vezes a gente anda por aí, sabe hoje que nas construções 30% do valor da obra muitas vezes é desperdício. E ele ali estava fazendo esse trabalho. Ele tinha um desejo muito grande de fazer a obra de Deus. E depois ele disse assim, irmãos, até catar-prego é servir a Deus. Até, muitas vezes, eu tenho falado, às vezes até com os seminaristas, uma ocasião eu estava fazendo um seminário lá em Porto Alegre, pedi para alguns seminaristas, nós estávamos com muita gente na igreja, e aí eu precisava ter um banheiro para lavar, e eu preciso de alguém. E alguns deles se ofenderam, porque o pastor Eliezer pediu para alguém lá lavar banheiro. Até isso é servir na obra do Senhor. Irmão e irmã, você tem que se sentir servido no corpo de Cristo. Dons e ministérios na Bíblia é para você edificar a igreja. Ou seja, Deus está edificando a igreja através do teu ministério, através do teu serviço. E olha, meu irmão, não tem mais ou menos, é porque, não, o pastor fulano é pregador conhecido, lá no céu você poderá ter muita surpresa, meu irmão e minha irmã. Queridos obreiros, lá no céu a gente vai encontrar, impossivelmente, ter algumas surpresas lá no céu. Porque muitas vezes o anônimo, aquele obreiro anônimo, aquela irmã anônima, aquele servo de Deus anônimo, que não apareceu nos cartazes, que não apareceu nos púlpitos, que não apareceu em muita coisa, mas diante do Senhor ele servia. Aleluia. Oh, querida igreja, queridos obreiros, queridos irmãos, o ministrar no sentido de estar pronto, disposto, é a missão da igreja servir. E eu não tenho tempo para entrar em muitos detalhes, mas você pode depois ir para a Bíblia Sagrada, ver as mulheres que serviram, ver os homens que serviram, ver não só os profetas, os que tiveram títulos, mas quantos que Paulo menciona no final de Romanos. Quantas pessoas que a gente nem imagina, e Paulo ali menciona, porque Paulo é um obreiro, um servo de Deus, grato pelas pessoas que serviram na obra do Senhor. Aleluia. Em sexto lugar, meus queridos irmãos, a magnitude da missão educacional da igreja é no sentido, e agora eu vou focar especificamente, uma área que é do ensino da palavra de Deus. Por que tanta ênfase no ensino da palavra de Deus? Estou dando graças a Deus que eu estou numa escola bíblica de obreiros, voltada para ensinar a palavra de Deus. E essa ênfase, meus irmãos, é porque quando nós lemos, e aqui introdutoriamente já foi lido o texto de Timóteo, capítulo 4, quando ele insiste para que pregue a palavra, para que ensine, Paulo dizendo para o seu jovem evangelista, olha, você precisa ensinar, você precisa ler, você precisa se esforçar para realizar o ministério, e Paulo diz, desenvolve o dom que há em ti. E isso, meus queridos irmãos, precisava estar claro, e inclusive no capítulo 3, no versículo 2, a qualificação dos obreiros, conforme 2 Timóteo, está ali também a condição de aptidão para quem quer exercitar o ministério. Ou seja, quando nós olhamos essa carta, nós vamos ver várias citações do apóstolo Paulo para que seja exercido o ministério do ensino, o serviço do ensino. E aí, meus irmãos, o que é ensinar a palavra de Deus?
na sua missão. É toda